Olá, alunos do quarto ano, sejam bem-vindos para mais uma aula de língua portuguesa, nossa aula de número 66. Eu sou a professora Janine e o tema da nossa aula de hoje são os pronomes demonstrativos. Os objetivos desta aula são conhecer, então, esses pronomes demonstrativos e aplicar em frases esses pronomes. Pessoal, esse é um assunto que a gente ainda não comentou nas nossas aulas, é um assunto novo, tá? E ele aparece no nosso dia a dia, aparece nos textos, ele aparece na construção de frases e ele às vezes traz uma certa dificuldade de usar os pronomes certos nas construções das frases, tá? E preste bastante atenção onde essas palavrinhas são usadas e como elas ficam melhor adequadas em cada situação, tá bom? Então, para que vocês entendam primeiro o que é um pronome demonstrativo, vocês lembram que a gente tinha outros pronomes, né? Pronomes do caso reto, que a gente substitui. Tem pronomes possessivos, meu, minha, teu, tua, nosso, lembram? Então, esse é uma outra classe de palavras que são os pronomes demonstrativos. São aqueles que indicam o lugar, a posição ou a identidade dos seres ou coisas, situando-os no espaço, tempo e no próprio discurso. Eles podem se apresentar de formas variáveis, em gênero e número, e não variáveis também, tá? Mas vamos com calma que devagarinho a gente vai colocando as situações. Trouxe um exemplo para vocês já perceberem como ele aparece nas frases. Por exemplo, nessa frase, você deveria ler este livro. O pronome este é utilizado para referir-se ao livro, localizado próximo à pessoa que está falando. Isto é, a primeira pessoa do discurso. Então, este, perto e perto de quem fala, tá? Então, vamos ver aqui. No espaço, como que eu penso nessa questão? Esses pronomes, eles levam muito em consideração o lugar onde o objeto está e a quem se refere esse objeto, tá? Então, preste atenção como é que funciona essa questão do perto, longe, aqui, ali, tá? Nessa frase aqui que eu trouxe para vocês, compro este carro, aqui. Observe que o pronome este indica que o carro está perto da pessoa que se fala. Então, aqui, ó, eu estou mostrando o carro, ele está aqui perto de mim. Então, este, tá? Se eu escrevo aqui, ó, compro esse carro, aí, então, tá lá, perto da outra pessoa. Nessa frase, o pronome esse indica que o carro está perto da pessoa com quem falo, ou seja, longe da pessoa que fala. Então, se ele estiver aqui pertinho, este. Se ele estiver aqui próximo de mim, que estou falando. Se ele estiver lá, perto da outra pessoa, eu vou dizer esse. Eu estou falando sobre o carro, mas ele não está próximo a mim, ele está lá perto da outra pessoa, tá? E esse perto ou longe não é só assim. Eu posso estar falando no telefone, tá? Eu quero comprar um carro. Então, eu estou falando lá com o vendedor da loja. Então, eu vou dizer assim, ó, eu vi no site que vocês têm um carro assim, assim, assim. Eu gostaria de ver esse carro, tá? Vocês ainda têm esse carro, tá? E aí, o vendedor vai dizer, está aqui na loja, disponível, venha conhecer. E aí, você vai até a loja. Chegando lá, você vai estar na frente do carro, você vai estar olhando tudo se está de acordo com o que você imaginava. E aí você diz assim, eu vou comprar este carro, porque agora ele está próximo, tá? Entenderam como é que funciona essa questão do perto ou longe, tá? Tem que tomar esse cuidado, porque aí tem o encaixe, este ou esse, tá? E muitas vezes a gente troca esses pronomes aí, tá? E também tem o lá, que ele não tá perto nem de um nem do outro, tá? Compro aquele carro, aquele. O pronome aquele indica que o carro está afastado da pessoa que fala ou daquela com quem falo. Então, assim, ó,
liguei para a loja, falei com o vendedor, fui lá, vi o carro e aí voltei para casa. E aí vou convencer meu marido de que eu vi um carro bom pra gente, tá? E aí eu vou dizer para ele assim, sabe aquele carro que nós vimos na loja? Aí ele vai dizer que sim, e aí eu vou entrar na conversa. Então, observaram que para o mesmo objeto eu usei 3 pronomes diferentes conforme eu estava falando com as pessoas e a proximidade dele. No início, eu falei esse carro aí, né? Esse carro, porque estava perto da pessoa com quem eu estava falando. Quando eu cheguei lá na loja, eu falei este carro, porque eu estava perto dele. E quando eu conversei com o meu marido e eu falei do carro que estava lá na loja, eu falei aquele carro. Entender? É essa a observação que a gente vai precisar fazer na construção das frases, tá? E quando a gente fala da questão do tempo, né? Situar, então, esses pronomes demonstrativos no tempo. Vejam só os exemplos. Este ano está sendo ótimo para mim. O pronome este refere-se ao ano presente. Este. Estou vivendo, ok? Esse ano que passou foi razoável. Nessa frase, o pronome esse refere-se ao passado próximo, tá? Então, este, presente, passado, esse, e também eu tenho aquele. Aquele ano foi triste para todos. O uso desse pronome demonstrativo está se referindo a um passado já distante, tá? Então, as 3 formas, então, de adequar estes pronomes, presente, passado ou um passado distante. Este, esse ou aquele, tá? Então, vamos lá. E também nós temos os pronomes demonstrativos que são invariáveis, tá? Esses pronomes, os pronomes este, esse, aquele, correspondem isto, isso, aquilo, e são invariáveis e utilizados apenas como substitutos de substantivos. Por exemplo, olha só, isto é meu, isto que você está levando é seu, aquilo que João está levando não é dele. Então, esses aqui são invariáveis, tá? Esses aqui não mudam. E aqui nós temos uma dica, né, para ver se fica assim muito claro, para que a gente comece a usar esses pronomes demonstrativos dentro da norma, né, mesmo falando, tá bom? Então aqui, esse, essa ou isso são usados como objetos que estão próximos da pessoa com quem se fala, ou seja, da segunda pessoa. Em relação ao tempo, é usado no futuro. Então, vamos ver. Quando comprou esse brinco que está na sua orelha, então, não é este brinco, é esse brinco. Esse aí que está na tua orelha. Eu quero ver. Quando foi que você comprou, tá? Se eu falasse do meu, eu diria este brinco, tá? Se eu fosse falar de um brinco que está lá na loja, que não é nem meu, não está nem próximo a mim, nem próximo a você, eu falaria aquele brinco, tá? E este, esta ou isto são usados para objetos que estão próximos de quem fala, né? Em relação ao tempo, é usado no presente. Eu brinco, este brinco na minha orelha é meu, tá? Então, a mesma coisa acontece assim, ó. Esta garrafa é minha. Essa aí, sua, você comprou ou ganhou? Tá? E aquela garrafa que está lá na mesa ao lado, de quem é? Não está nem próximo a mim, nem próximo a você, tá? Então, este, esse, aquele. Lembra disso. Perto de mim, este. Perto da pessoa com quem eu falo, esse. Longe dessas duas pessoas, aquele. Tá bom?
E aqui, esse eu vou pedir que vocês tenham registrado lá no caderno de vocês, bem importante. As pessoas do discurso, primeira, segunda ou terceira pessoa, masculino, singular e plural, feminino, singular e plural e os invariáveis. Essa tabelinha eu gostaria que vocês tivessem aí registrado para que vocês tenham como estudar, tá bom? E agora vamos treinar um pouquinho, né, gente? Vamos colocar a cachola para funcionar e vamos colocar as palavrinhas que estão faltando nas frases. Os pronomes demonstrativos adequados. Então, camisa é muito linda. Esse pronome demonstrativo está próximo à pessoa com quem se fala. Presta atenção. Bicicletas são boas. Este pronome demonstrativo está distante das duas pessoas que estão conversando. Casaco é muito caro, próximo da pessoa que fala. E aqui, eu perdi bilhetes de cinema. Está distante das duas pessoas. E agora? Como que eu faço essa análise? Já coloquei as dicas para vocês, entre parênteses. Aí vocês vão procurar o pronome demonstrativo adequado e vocês vão colocar nessas frases. Vamos lá? Copiem as frases lá no caderno, completem as frases, pausa um pouquinho a nossa aula, para que você tenha tempo de fazer o teu exercício, colocar os pronomes que você acha que são adequados e em seguida a gente faz a correção. Então vamos lá. Essa camisa é muito linda. Pronome, esse está próximo à pessoa que você fala, essa, tá? Então tá ali, tá? Aquelas bicicletas são boas. Aquelas porque está distante das duas pessoas. Então, nem aqui nem lá, tá lá. Este casaco é muito caro. Tá próximo da pessoa que fala. Então, tá perto de mim, este casaco. Eu perdi aqueles bilhetes de cinema, distante das duas pessoas que estão falando. Então, não é nem este, nem esse. É aqueles bilhetes, tá? Espero que vocês tenham conseguido chegar nesse raciocínio, pessoal. Com um pouquinho de atenção, vocês conseguem fazer e entender onde colocamos cada um desses pronomes demonstrativos. Vou pedir que vocês façam o registro no caderno, a data de hoje, o tema da nossa aula, aquela tabelinha que eu mostrei para vocês, é importante que vocês tenham registrado, e o treinando, tá? Para que vocês possam fazer a atividade proposta. Vão lá e caprichem, tá? Eu fico por aqui, espero vocês para uma próxima aula e desejo bons estudos.